Olá, queridos participantes do 3 Semanas, voluntários e também você que chega aí pela primeira vez, sejam bem-vindos a mais um dia de comentários aqui, meditações, reflexões nos nossos devocionais, um dia de cada vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Devocional esse que nós adotamos aqui no nosso programa 30 Semanas, aqui na Paz Piedade, Paróquia Anglicana Espírito Santo, que é a nossa igreja, a nossa comunidade, e temos seguido aqui, não é, com esse devocional que tem nos ajudado tanto. Olha, nós seguimos na semana 10. A semana 10, nós estamos então falando sobre entregar-nos, né? Nos entregar uma nova vida, uma vida nova. Estamos hoje no dia 3 da semana 10 e temos um tema hoje assim bem... que eu gosto demais, eu gosto muito. A chave para um novo coração. Temos uma passagem em Ezequiel 18, capítulo 18, versos 30 e 31, que diz assim: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Olha, essa passagem, o profeta Ezequiel, né, ele estava advertindo o povo de Israel sobre muitas coisas e também profetizando. Nesse contexto é que ele lança aqui essa palavra. Mas uma coisa que me marca muito, né, quando ele fala em busquem um coração novo. Fala de arrependimento e de buscar um coração novo. E quando a gente fala em coração novo, não tem como a gente deixar de lembrar de Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14 diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Samuel se refere aqui a Saul, que era para ter aguardado Samuel chegar para que o sacrifício ao Senhor fosse feito e ele pudesse ser ungido rei. Mas Saul, na situação que se encontrava, sendo cercado ali pelos inimigos, se apavorou, se adiantou e perdeu essa unção, e o Senhor elegeu então Davi. É nesse contexto que Davi é eleito o homem, né, o novo rei. E o que significa isso? Eu tenho aqui algumas passagens que eu separei rapidamente para a gente falar. A gente tem aqui em 1 Samuel 16, 7, diz assim, né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o Senhor, naquele momento, olhou o coração de Davi e viu que o coração de Davi estava voltado para ele. E assim o escolheu. 2 Samuel 12, 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Essa passagem refere-se ao pecado de Davi com Batseba, que ele traiu o seu comandante Urias, o seu homem fiel, traiu com essa mulher, olhou, desejou, trouxe, pecou, fez toda uma estratégia para matar Urias, para colocar Urias na frente de guerra e matar Urias. Mas aqui ele se arrepende. Ele reconhece que pecou, pede perdão e Natã disse: o Senhor te perdoou. Esse é um coração segundo o coração de Deus. Em Salmo 131 diz assim: o Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Isso aqui refere-se ao coração que Davi tinha, que Davi nunca trazia vitória para ele. Ele sempre estava dando louvor ao Senhor. E aqui a gente podia ver outras passagens, mas você pode
pode depois estudar mais sobre esse coração de Davi, porque é esse coração que nós devemos buscar. Davi usava todos os seus talentos voltados, entregues ao Senhor. Davi usava toda a sua adoração entregue ao Senhor. Então ele era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus erros, apesar de todos os pecados que ele cometeu. Sabe, o que nós precisamos é voltar e olhar para nossas próprias vidas com o olhar de Deus. Sabe, é sair da situação e olhar onde é que nós estamos, olhar a situação que estamos envolvidos e também olhar onde nós estamos. E aí eu me lembro sempre, quando se refere a isso, eu me lembro de um mapa, né? E hoje é fácil você aí no celular, você vai no Waze, vai numa localização de qualquer coisa e você vê aquele mapazinho, vê o pontinho onde você está. Então é muito importante a gente ver a situação em que nós estamos envolvidos e onde é a nossa situação, para que a gente possa se mover segundo o que Deus deseja que nós nos movamos, para que nós estejamos voltando para Ele, arrependendo do erro e voltando para Ele. Sabe? E voltar a arrepender-se não é apenas se sentir mal por algo que você fez. Isso é remorso. Arrependimento é quando você sente... você tem um sentimento, você reconhece que fez errado e você agora torna para um novo caminho. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, né? Nós falamos isso agora no período da Semana Santa. Eles se desviaram totalmente com a morte de Jesus, eles se desesperaram, foram para um lugar onde não tinha nada, mas se arrependeram, né? Jesus chegou ali, falou uma palavra para eles, eles reconheceram, se lembraram de tudo que Jesus tinha falado e eles retornaram para o caminho. Arrependimento é isso, é quando você está indo para um nada, te levando para um lugar que não é para longe do Senhor. Esse é o grande pecado, né? Essa é a nossa grande questão, é quando nós estamos indo para um lugar longe do Senhor e nós precisamos voltar. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Olha, Deus conhece o nosso pecado, mas Ele nos chama pelo nome. O inimigo, ele conhece o nosso nome, mas ele evidencia o nosso pecado. Sabe? Esse é o nosso Deus. É um Deus que, apesar de saber tudo o que nós somos, o que fazemos, né, como nos comportamos, mas Ele conhece o nosso coração. Então nós devemos buscar esse coração, assim como Davi mostrou ter, né, esse coração segundo o Senhor. Temos aqui uma frase no nosso devocional de hoje que diz assim: o inimigo aponta o dedo para acusar. O Espírito Santo o lembra do pecado, mas coloca em seu coração o arrependimento que gera mudança em sua vida e o move em direção ao melhor de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito, para que nós possamos estar vindo à nossa mente, revelando tudo aquilo que se constitui em pecado nas nossas vidas, porque nós queremos mudar, nós queremos abandonar, nós queremos retornar para o Senhor o mais rápido possível, Senhor, e nos afastar de todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Nos encontramos amanhã. Até lá, se Deus assim permitir.